Bom dia, sexto ano, como estão? Todos bem, né? Graças a Deus. Pessoal, hoje vamos continuar de novo falando, né, sobre o fim de um império, tá? Hoje vamos ainda falar um pouquinho sobre fatores internos do declínio do império e relembrando um pouquinho que a Prof falou não na última aula, na penúltima aula, quando eu falei para vocês dos fatores internos do declínio do império, né? Então, estava se passando por várias dificuldades. O Império Romano tinha atingido uma extensão muito grande. Lembra que a Prof tinha falado na videoaula, né, que vocês eram para ver a medida lá, né, do império e tal, para ver o tamanho que tinha atingido e assim por diante, para a gente ter uma noção do quão grande era o Império Romano e as dificuldades que se tinha para administrar esse império. Então, se passa por muitas dificuldades. Essa seria uma dificuldade, vamos supor, política, né? Porque cuidar das fronteiras é uma questão de imperador, de prefeito, de governador, de presidente, né? Cuidar das fronteiras do nosso país, por exemplo. E lá naquela época também isso acaba sendo afetado. Por quê? O prof já comentou na aula que eles não tinham mais um exército não tão hábil, mas eles não vinham formando, né, não tinha tantos escravos para o exército deles, porque eles estavam vivendo um período que ficou conhecido como a Pax Romana. Então, eles não estavam mais ampliando o território, conquistando novos lugares e, consequentemente, conseguindo dominar mais escravos. Tá? Então, isso vai ser uma dificuldade que está se vivendo. E aí, tem pouca mão de obra disponível. Com essa pouca mão de obra disponível, então, começa uma crise de abastecimento, né? Não tendo abastecimento, tendo poucos produtos, os produtos que tem vão aumentando cada vez mais, né? Vai dificultando o acesso das pessoas aos alimentos e isso vai gerar uma insatisfação social. Tá? Então, Roma passa por uma situação bem grave e bem conturbada. Tá? Isso então fez com que surgisse o colonato, lembram que a prof falou? Os ricos foram para o campo e os pobres acabaram indo atrás desses ricos, né? Conseguindo arrendar, digamos assim, uma parte da terra deles, em troca, né? Entregavam a produção, ficavam com um pedacinho da produção para eles e assim por diante. Então, além dessa questão, né, dessa crise de abastecimento, falta de, né, condições para comprar os alimentos e tudo isso, na última aula nós vimos a questão do cristianismo, né? Então, a imagem do imperador estava bem desgastada. Diversas dificuldades passa a se sofrer. E aí, vocês têm lá na página 118, falando que esse período de crise, ele se estendeu por um longo tempo, tá? E durante esse período de crise, o autor do livro de vocês traz lá 3 imperadores. Traz o Diocleciano, o Constantino e o Teodósio. Tá? Vai falar um pouquinho sobre esses 3 imperadores aí. Tá? As ações que eles fizeram para tentar controlar essa situação, então que estava ficando cada vez mais grave, cada vez mais conturbada, cada vez mais complicada. Tá? Então, a primeira que vocês têm ali, Diocleciano, 284 depois de Cristo até 305 depois de Cristo. Então, esse foi o imperador romano que, né, governou num período de profunda crise e ele propõe uma reorganização do sistema imperial. Ele tem medidas bastante conhecidas e tal para os historiadores da antiguidade, né, que estudam o Império Romano. Ele tinha feito uma carreira militar bem importante, tá? Ele propôs algo conhecido, ali no livro fala sobre a tetrarquia, tá? Mas antes de ter uma tetrarquia, ele vai propor um sistema conhecido, uma forma de governo, um regime de governo conhecido como dominato.
tá? Então, nesse dominato, ele se caracterizava como um imperador despótico, tá? Um imperador mondão, um regime monárquico e bastante militarizado. Ou seja, então ele era como se fosse um todo-poderoso, tá? A figura do imperador, ela era fundamental. Ele tinha que construir uma imagem positiva dele, tá? Ele tinha que mostrar uma imagem que ele tinha força, que ele tinha coerência nas coisas que ele fazia e tal, né? Tudo isso fazia parte da política imperial dele. Para quê? Para que as pessoas, né, adorassem ao imperador. E que todos os súditos, então todos aqueles que estivessem abaixo dele, respeitassem ele pelos símbolos que ele carregava, tá? Além desse dominato, então ele vai propor a tetrarquia, que aparece aqui, né, no livro de vocês. Criou a tetrarquia, dividindo o império e o poder em 4 regiões, tá? Então, cada uma dessas regiões foi comandada por um líder político, tá? O Diocleciano, ele acreditava que para ter sucesso, para, né, como existiam invasões, existiam anseios, né, pelo Império Romano e tal. Então, na opinião dele, o que ia manter a unidade do Império era ter as fronteiras bem cuidadas, digamos assim, né? Ter bastante exército nas fronteiras. Mas isso acabava gerando um custo elevado mandar esses soldados, né, para as fronteiras, porque acabava sendo regiões longe. Isso se tornava caro. Então, cuidar das fronteiras não era algo tão fácil assim, tá? Aí ele vai propor o quê? A divisão do império, a parte oriental e a parte ocidental, tá? Mas as invasões, as rebeliões e tal, elas continuaram acontecendo. E aí ele vai propor o quê? Que se criasse mais 2 novos postos de poder no império, tá? Com líderes que tivessem então abaixo dele. Então, além dele ser o imperador, teria como se fosse vices-imperadores, tá? Então, todas as estratégias, as propostas dele não surtiram efeitos que ele esperava, tá? E ele não conseguiu solucionar os problemas. E o que aconteceu? Cada um desses líderes de cada uma dessas regiões, eles começaram a disputar esse poder central, tá? E que nunca deixou de ser concentrado, né, nas mãos do Diocleciano, mas foi uma das coisas que acaba levando a uma nova crise interna, tá? E Diocleciano acaba então abdicando do poder aqui em 305. Aqui tem, né, o livro menciona sobre os preços máximos para conter a inflação, né? Porque o Profiló estava passando por crise econômica, política, social, tá? O segundo que aparece ali é o Constantino. Deu liberdade de crença aos cristãos, assinar o Edito de Milão em 313 e mudou a capital do império para Constantinopla, antiga Bizâncio, em 330. Tá? Então, o Diocleciano, ele é conhecido, Constantino, ele é conhecido por ele ter sido o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, tá? Ele no início proibiu, né, o culto lá no início do século IV, e isso acabou fazendo ele entrar para a história também, porque ele proibiu, tá? E depois ele acaba se convertendo, tá, ao cristianismo. Ele herdou, né, um império dividido em tetrarquia, que, né, a prof falou, que o Diocleciano tinha feito, tinha dividido em 2, e cada um desses territórios tinha 2 Césares, tá, em cada império, tanto do oriental quanto do ocidental. E aí o Constantino vai lutar para tentar conseguir essa monarquia clássica de volta, tá? Ele vai ele acabou se convertendo, né? Ele, após umas vitórias e tal, ele começa é que eu vou dizer, ele começa a acreditar,
no cristianismo, né? Ele pede que os soldados pintem o símbolo cristão nos escudos deles, numa batalha que eles vão, e eles vencem essa batalha, e aí ele começa a se interessar pelo cristianismo, né? Ele tem um papel diplomático muito significativo, tá? E aí ele em 313, como o próprio livro de vocês fala lá sobre o Edito de Milão, ele declara o fim da perseguição aos cristãos, tá? Essa atitude dele faz ele ser bem visto, né? E aí o Constantino acaba se aproximando, né? Aproxima cada vez mais do Império do Oriente, o lado do Ocidente, né? Acaba conseguindo reunificar aí. Uma outra ação do Constantino vai ser a mudança da capital do Império para Constantinopla, que era a antiga Bizâncio. Tá? Então, ele muda a capital. E ele declara, né, como o prof falou, o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Tá? O terceiro que vocês têm ali é o Teodósio. Tá? Ele tornou o cristianismo, então, a religião oficial do Império. É como se ele fosse seguir o trabalho do seu antecessor, né? O Constantino, ele deu liberdade de crença aos cristãos, e aí chega o Teodósio numa administração seguinte e coloca o cristianismo como a religião oficial do Império. Tá? Aí, após a morte de Teodósio, os filhos dele vão dividir, então, o Império Romano novamente em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Tá? Nenhuma dessas ações, né? Lógico que quando ele vai deixar dividido de novo isso daí, quando ele vai dar a liberdade de culto, quando ele vai instituir o cristianismo como religião oficial e tal, todas essas são tentativas, digamos assim, de controlar, de salvar o Império Romano. Mas nenhuma delas surtiu o efeito necessário e não fortaleceu suficientemente o Império e acabou se tornando impossível barrar aí os movimentos migratórios, né, de povos que viviam fora do Império Romano, que para os romanos então eram os bárbaros, aqueles que viviam fora das fronteiras do Império e que não falavam a língua latim, tá? Mas aí, e esses povos então eram conhecidos como os povos germânicos. E esse assunto dos povos germânicos, ele se encaixa nos fatores externos para o declínio do Império. E aí esse é um assunto já para a nossa aula de segunda-feira. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.